Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um final de semana que se finaliza, mais uma semana que se inicia, com a confiança e a esperança no Senhor, como hoje Ele bem nos diz, né? Deito-me e logo adormeço, né? E acordo, porque o Senhor Jesus Cristo nos sustenta na destra da tua justiça. Ele é fiel e Ele cuida de nós, Ele é o nosso guarda, Ele não tosqueneja. Aqueles que confiam, depositam a sua confiança nele. No livro de Gálatas, são 6 capítulos, nos fala, né, que o Evangelho nos isenta da lei, né? Que vem a ser isso, porque através do Evangelho se cumpre a lei. Através do Evangelho, como ministro de uma nova aliança, ele nos justifica, né? Somos cumpridores. Como ele sempre nos ensina, a fé jamais veio para anular a lei, mas veio para cumprir o elo da perfeição do qual não se alcançou segundo a lei. Né? Porque os homens, a Bíblia está escrito, todo aquele que é segundo a natureza humana, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Temos que estar em espírito e em verdade. A única forma de estarmos na verdade diante do Pai, de chegarmos até Ele com ousadia e não com espírito de covardia. A única forma de chegar com ousadia no Pai é através do Espírito de Cristo, do qual somos justificados, né? Todo aquele que segue segundo a lei está sempre tropeçando todos nós tropeçamos em muitos pontos, e pela lei não se consegue, está acometido desobedecer a todos. Em Gálatas nos diz que todo aquele que estiver, né, a igreja que estiver fundamentada segundo a lei, ela está sobre maldição, né? Porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro, né? Já aquele que está segundo a graça, como ele sempre nos ensina, pela lei não está cometido desobedecer a todos os mandamentos se tropeça em algum ponto. Já pela graça sois cumpridores, né? Porque ele levou sobre si as nossas maldições, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, tudo ele levou sobre si. Aquele que segundo a lei estava como maldito, né? Ele nos torna como abençoado, né? Nós somos feitos filhos por adoção, né? E chamados filhos do Deus vivo. Tamanha honra, glória e imortalidade ele não divide, mas compartilha conosco através do Espírito Santo, né? E assim nós perseveramos segundo a bênção, porque aquele que está segundo a lei está sobre maldição, não está como cumpridor, né? Por isso que o Evangelho, aquele que segue o Evangelho está isento da lei. Através das virtudes, né? Contra as virtudes, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a caridade, a mansidão, a fé, né? O dom supremo, o amor, contra essas virtudes não há lei contra essas virtudes. Somos cumpridores, né? Somente através da graça, do favor imerecido. Já aqueles que estão fundamentados segundo a lei e não se alcança a graça, ou mesmo aqueles que alcançaram a graça e agora retrocederam, estão sob maldição, né? Porque sempre se acrescenta algo na profecia e está sujeito às pragas que estão descritas na profecia. E aquele que também retira, riscarei o direito da cidade santa, o direito de comer da árvore da vida, né? Por isso é necessário perseverar com a ordenança
Deus ordenou: este é meu filho amado, que me compraz, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E Jesus nos disse: ide e anunciai o Evangelho. É o Evangelho que gera os filhos na fé. A Bíblia diz: ainda que tivesse 10.000 tutores, em Cristo não teríeis muitos pais. É a verdade que é viva e eficaz, que gera a obediência em nós, né, que gera as almas são acrescentadas. Em Atos, a Bíblia diz que o povo vivia unanimemente, né, vivia em unidade, num só propósito, num só coração, numa só mente, né, numa mente, a mente de Cristo. E Deus agradava e ia acrescentando as almas à igreja. Ele acrescenta. Ele, através do Filho amado, que está com o governo sobre os seus ombros, é aquele que convence o pecador dos seus maus caminhos. Nele está tudo pronto, o seu Espírito, né? Deus nos atrai até Ele enviando o seu Santo Espírito, que é a água, né? Que é viva e eficaz, a água transformada num vinho novo. E nós, renovados, né, como odres novos, porque se derramar o vinho novo no odre velho, ele se rompe. Quando estamos segundo a nova aliança, este vinho novo é que permanece em nosso coração, e é a unção, é a sabedoria, quando se tem o temor de Deus e de Cristo, que é o princípio da sabedoria. E essa sabedoria é a unção que despedaça todo o jugo, né, que não permite jamais que o ladrão que veio para matar, roubar e destruir arranque de nós a verdade. A verdade permanece. Nós, como ouvintes e praticantes do Evangelho, porque aquele que é somente ouvinte não pratica, engana-se a si mesmo. Com o entendimento do alto, sem hipocrisia, né, um entendimento puro, do qual se desvia do mal, porque entendimento de próprios olhos não se desvia do mal, e está com o coração distante, ainda que declare com os lábios, né? A Bíblia diz que até as orações dos ímpios ele as rejeita, né? Porque temos que chegar através dele com ousadia, somente através do Espírito Santo, purificando enquanto há tempo. Aquele que estiver santificando, santifique-se enquanto há tempo, né? Assim nós perseveramos dia após dia, segundo o seu Espírito opera em nós, operando os dons irrevogáveis pelo amor, né? A forma correta de operar os dons é pelo amor, né? Perseverando com fé, com amor reverente, com a sinceridade, com uma consciência nos acusando como cumpridores dos mandamentos, né? Jesus diz: só há um bom, os mandamentos. Aquele que guardar no seu coração, aquele que perseverar, né, dar-te a coroa da vida. Alcança-se sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra, até que ele venha, né, e busque a sua noiva. Ainda que passe pela primeira morte, não está morto, está dormindo em Cristo, e a segunda morte haverá a ressurreição, tanto aqueles que estiverem dormindo em Cristo, como aqueles que estiverem em pé em Cristo, na perseverança, porque aqueles que estiverem mortos, como aqueles que estiverem caídos, não herdarão, né, a salvação e a vida eterna. Ele diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, um pequeno rebanho, porque tem que haver perseverança, a fé tem que ser participante do início ao fim, né? Porque assim como o corpo sem o espírito expira, né, e está morto, assim é a fé se não tiver perseverança nas boas obras. E Jesus disse: ninguém pode produzir os bons frutos por si mesmo.
somente através dele. Ele disse: os conhecereis pelos seus frutos. Não existe árvore má produzindo bons frutos e, inversamente, uma árvore boa produzindo maus frutos. Temos que perseverar segundo a videira verdadeira, da qual, enxertados nele, como membros dos membros, unidade da fé, na perseverança, através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes à nossa fé, alcançamos a maturidade, a plenitude em Cristo Jesus, numa estatura mediana, fugindo de toda vanglória, como ele sempre nos ensina. Depois de haveres feito tudo, o servo inútil, que larga a mão do arado, não herdará o reino dos céus, mas fazendo em oculto, para ser visto pelo Pai que os galardoa, não fazeis para serem vistos por homens. Depois de haveres feito tudo, considere-se inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória que é maligna. E em mais uma semana que se inicia, na perseverança em Cristo Jesus, sendo renovados na sua força e no seu poder. Porque palavras meramente humanas não produzem, a profecia, mas aquele que fala em nome do grande profeta, aquele que o grande profeta, o único bispo e bom pastor de nossas almas, coloca a palavra em nossas bocas, não são palavras vazias, são palavras que acompanham o seu poder e a sua autoridade. Ele é aquele que opera, porque quando são palavras meramente humanas, não tem um mover sobrenatural. E em mais uma semana, nesta perseverança, seguindo o autor e consumador da nossa fé, através dele, do qual nós não vemos, mas todo o universo se formou, Ele é o primogênito, o único filho do Pai, que nos adota como irmãos, e somos filhos do Deus vivo por adoção. É o único que deu a vida pelos seus amigos. Ele disse: de agora em diante já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Como ele sempre nos ensina, a doutrina não é minha. Não busco honra e glória de homens, se assim procedo, nada sou. Nós temos que buscar, se queremos algo, temos que buscar do alto, porque tudo o que pedires em seu nome, segundo a conformidade com o Espírito Santo, ele nos concede para que o nome de Deus seja glorificado através do Espírito de Cristo. E mais um dia na perseverança, aquele que nos chamou, que é fiel para cumprir a promessa, a terra prometida, do qual ele disse: vou preparar um lugar, a casa do meu pai há muitas moradas, senão vos teria dito, não vos dou a paz assim como o mundo os dá. Ele é aquele que nós operamos um amor no mundo agonizante, aonde muitos esfriaram a apostasia, o esfriamento, mas nós seguimos perseverantes, operando os dons irrevogáveis segundo o amor, porque ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem o dom supremo, nada resolve, os dons de profecia cessarão. Ainda que tiver a fé de transportar os montes, sem o dom supremo nada adianta. Ainda que pegasse tudo que tem e vendesse e doasse aos pobres, sem o amor nada seria. Não pode-se usar a piedade como fonte de lucro. Temos que perseverar sempre segundo o amor, que é eterno. O amor sofre, tudo suporta, o amor é benigno. E em mais uma semana que se inicia, segundo a Jesus Cristo, ouvindo, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e através das suas advertências, aquele que assim o acata, é o que permanece no caminho, jamais fica à beira do caminho. E em mais uma semana na fé com Jesus Cristo, que nos direciona,
ouvintes e praticantes do Evangelho, porque através dele somos cumpridores da lei, o elo da perfeição. O único mediador entre Deus e homens, do qual nós o seguimos, sacerdote real e santo, que nos dá pleno acesso. Tamanha honra e glória e imortalidade ele nos concede, que ele, num coração contrito e arrependido, ele faz morada, o santo dos santos, do qual o véu foi rasgado. Aquele que permanece segundo a lei, a sua mente é cauterizada. O véu é colocado toda vez que se lê a lei de Moisés, e vigiai, porque estáis praticando o vitupério, que são aqueles que um dia foram iluminados e agora estão zombando de Jesus publicamente. Mas nós não somos daqueles que traem na fé, mas sim daqueles que perseveram adiante com ousadia, com espírito de intrepidez, e uma semana abençoada a todos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.